Fala galera, vamos trazer mais notícia do Flamengo, mas de tudo se inscreva no canal, deixa o like e vamos às notícias. Aquém do esperado, mas algo está em jogo: chegar à Libertadores. Pelo elenco e pelo currículo do treinador que acaba de chegar, é pouco, mas é o passo mais próximo que se pode dar. Tite estreia amanhã contra o Cruzeiro e o Flamengo começa a rodada a uma posição de ficar entre os 4 que garantem vaga na fase de grupos da Libertadores. Eu acredito em confiança, um atleta ter confiança e desafiado. Eu não gosto do termo tira de uma zona de conforto, eu não gosto. Eu gosto de deixa numa zona de confiança e desafia. Somos nós, sou eu e somos os atletas todos. A primeira das 12 decisões do Flamengo no Brasileirão é fora de casa. Ao todo serão 5 partidas como visitante e 7 como mandante. E a primeira missão do Tite pela vaga direta na Libertadores é fazer com que o tempo livre da data FIFA tenha um efeito diferente dessa vez. Em 2 momentos semelhantes sob o comando de Jorge Sampaoli, o Flamengo sofreu golpes duros. Primeiro em junho, quando foi goleado pelo Bragantino por 4-0. E em setembro, com a equipe dominada pelo Atlético Paranaense, derrota por 3-0. Treinador que ganhou tudo no futebol brasileiro e espero que ele possa estar nos ajudando o máximo, tirando o melhor de cada um. Com certeza a gente vai acreditar até o final e tenho certeza que ele vai ser muito importante para isso. De Bruno Henrique com o Flamengo, até porque tem um triângulo amoroso, olha aí, né? Que fica perfeito pra gente enquadrar nessa categoria, né, Joana? O Palmeiras está insistindo. Bom dia, bem-vindo à redação. Barreto, bom dia para você, bom dia Gilmar, Martim, todo mundo que acompanha o Redação. Difícil não usar esse termo, né, novela, e também difícil prever esse último capítulo. Tão esperado, viu, Barreto? Talvez se arraste um pouquinho mais. O Palmeiras tem a convicção que fez a melhor proposta financeira possível, muito dificilmente vai aparecer algo melhor, né? E o Flamengo tem a convicção de que, no final das contas, existe uma confiança muito grande que ele vai conseguir convencer, que eles vão entrar num acordo com o Bruno Henrique. Inclusive, nos bastidores do Flamengo, Barreto, o Flamengo já admite um contrato maior dos 2 anos que foi oferecido, né? Lembra que no começo o Flamengo queria 1 ano só, aí até por esse ataque do Palmeiras o Flamengo já aumentou para 2 e agora está tentando estudar aí uma forma de contrato, de repente com algum gatilho automático de produtividade no segundo ano, que se ele atingir, automaticamente renovaria para o 3º ano. Então o Flamengo não tira isso da negociação, então pode ser que vire os 3 anos que o Bruno Henrique quer, né? A gente já sabe que o Bruno, né, encara esse contrato como o último grande que ele vai fazer. Lembrando que o Bruno Henrique tem 32 anos, vai completar 33 no final do ano. Acho que o aniversário dele é dia 30 de dezembro, né? Então ele acredita que esse é o momento de fazer um contrato mais longo, né? Então 1 ano, que era essa primeira oferta do Flamengo, ela estava fora de questão. Do lado do Palmeiras, o Palmeiras tinha oferecido, aliás fez, a oferta oficial do Palmeiras é 3 anos e o Palmeiras, até por ser um jogador livre no mercado, né, consegue fazer um valor que dificilmente outro clube vai conseguir. No caso, o Flamengo não vai querer fazer o mesmo investimento, porque o Flamengo também não quer ter a sensação que está comprando o Bruno Henrique novamente, né? O Palmeiras não tem esse compromisso, então, já considerando que não está gastando para contratá-lo, consegue oferecer aí um valor de luvas muito bom, né? Que é como se fosse um valor de negociação, e aí já sinalizou que pode chegar a 4 anos. Então fica muito claro que o contrato oficial é de 3 anos, mas já fez um sinal de que, se precisar ser 4, a gente está disposto a te oferecer 4 anos de contrato. Então o Palmeiras está na situação de estamos esperando. Enquanto isso, o Flamengo está tentando costurar um acordo um pouco mais interessante do que o que foi ofertado até agora. Por isso que a gente não vê muita rapidez, Barreto. A gente vai ver alguns capítulos ainda rolando ao longo dessa semana para que enfim, a gente saiba qual vai ser o desfecho. O fato também é difícil para o Bruno Henrique falar
ou ter alguma movimentação positiva para o Palmeiras se ele tiver que continuar jogando no Flamengo no final do ano. Então tem uma série de questões aí envolvidas. Mas hoje, apesar da proposta do Flamengo da proposta do Palmeiras ser muito boa, ainda existe uma tentativa muito forte para se costurar um acordo com o Flamengo, porque é desejo do jogador permanecer no Flamengo e, quem sabe, se aposentar no Flamengo. Então, vivemos esse drama, Barreto, porque a proposta do Palmeiras é boa, mas ainda não tem uma sinalização positiva por parte do staff do Bruno Henrique. Eu só fiquei curioso de não ter visto a expressão outro patamar ser usada aí nessa cobertura. Nas manchetes, na cobertura, né? Proposta de outro patamar para o Bruno Henrique e tal. É muito diferente do perfil desse Palmeiras, né? Que a Leila falou, né, Martim? Que ela não ia contratar jogador para se apresentar no Palmeiras, mas no caso é mais ou menos isso que está acontecendo com o Bruno Henrique. Não, o Bruno Henrique faz 33 anos em dezembro. E um contrato de 4 anos. Assim, o Bruno Henrique voltou da lesão. Mas é a famosa história de não ter que pagar os direitos, né? Uma contratação que só envolve salário e luvas. Mas salário e luvas diluídos ao longo de 4 anos é muito dinheiro, né? É muito dinheiro. Agora sim, o Bruno Henrique é um jogador extraordinário. Voltou da lesão, acho que melhor do que todo mundo esperava. Havia dúvidas, não melhor do que todo mundo esperava, mas havia dúvidas se o Bruno Henrique, pós-lesão, uma lesão tão grave, ficou quase um ano sem jogar, né? Poderia voltar tão bem. Ele voltou muito bem, né? O Bruno Henrique hoje provavelmente é o melhor jogador do Flamengo, nesse momento. Nessa reta final de São Paulo ali. Então, por isso é que ele está com a negociação, digamos assim... Ele está negociando numa posição vantajosa. Exatamente. Né? As cartas estão com ele. As cartas dele são melhores do que as dos outros, Porque ele voltou até o momento da lesão, né? O Flamengo estava em vantagem na negociação, pensando o seguinte, é um jogador que já tem mais de 30 anos, sofreu uma lesão grave e vai ficar quase um ano fora. Aí ele volta voando. Só que aí ele voltou invertendo a mão do jogo. Né? E do ponto de vista do Palmeiras, é muito diferente do perfil, né, do Anderson Barros, da Leila, desse time, do Abel. Fazer um investimento tão alto, um contrato tão longo para um jogador com tanta idade, assim, é muito, muito diferente, né? Eu acho que tem muito a ver, a Joana pode me corrigir aqui se eu estiver falando alguma bobagem, com esse momento, né? Das eliminações, da pressão, da cobrança da torcida por mais reforços, tipo... vocês não queriam reforço, tá aí, trouxe um cara aí super experimentado, campeão, multicampeão, vencedor serial. Da posição do Dudu, baita jogador, exato, E pegando carona, será que também não pode ser, assim, uma resposta ao Abel? Resposta positiva, no sentido, Abel, realmente, esse ano você cobrou que, né, precisou usar os garotos, não tinha um reforço, mas agora a gente vai te dar um cara, né, de um nível que você está pronto para usar no time. Será que pode passar por aí também, João? Com certeza. Né? A gente está acompanhando uma queda de rendimento do Palmeiras, a gente está acompanhando aí ao longo dos meses a insatisfação do Abel Ferreira, que embora no discurso pareça muito alinhado com a diretoria do Palmeiras, a gente está sempre debatendo isso aqui no Redação, fica claro a insatisfação dele em relação a reforços que não vieram. E tem uma questão também, Barreto, é que foram várias frustrações do Palmeiras nesses meses de jogadores em que a torcida criou uma expectativa e essa negociação acabou não sendo concretizada. Então fica difícil para a diretoria do Palmeiras nesse momento também falhar agora. Então precisa dar uma resposta para não acumular tantas frustrações e ao mesmo tempo já pensar no elenco competitivo, não só para 2024, mas pensando em 2025. Já tem um Mundial que o Palmeiras vai disputar em 2025, aquele Mundial grandão de clubes. Então tá tudo isso muito atrelado. E aí tem a permanência do Abel, certo? A Leila já falou que se ela continuar no cargo, né, o ano que vem é ano de eleição do Palmeiras, e ela quer que ele seja o técnico até o final dessa segunda passagem. O Abel foge um pouco do assunto. Acho que se ele tivesse que dar uma resposta definitiva hoje, ele diria que não. Eu acho que ele precisa também ver essa movimentação da diretoria para ele se sentir um pouco mais confortável para pensar e falar em estender esse compromisso com o Palmeiras. Então, acho que passa, obviamente, pela insatisfação do Abel,
passa para o torcedor também, mostrar que a diretoria está tentando, nessa virada do ano, nesse reta final de temporada, já começar com um planejamento forte e não deixar que aconteça o que aconteceu esse ano, perder nomes importantes e não conseguir repor, e aí você fazer uma fila de frustrações, né? Então a gente está vendo uma movimentação diferente. O Bruno Henrique, especificamente, era um jogador que já tinha aparecido no radar, não só do Palmeiras, né? Outros clubes como o Grêmio, até o próprio São Paulo chegou a mostrar algum interesse, um namorozinho, né? Não chegou a ser uma proposta, mas o Bruno Henrique, quando ele volta e volta bem, né? Obviamente outros clubes apareceram ali. Quem realmente apareceu para fazer frente ao Flamengo foi ao Palmeiras. O Palmeiras também não quer que vire leilão, mas é difícil, porque meio que já virou isso, né, Barreto? Quando você faz uma proposta como a do Palmeiras fez, já meio que vira, não tem como, né? Tanto é que obrigou, isso é uma coisa de mercado normal, obrigou o Flamengo a sair um pouco da zona de conforto, teve que aumentar para 2 e estão estudando uma forma de aumentar para 3. Uma forma do contrato ser confortável para o Flamengo, com alguns pontos, como eu falei, de produtividade para gerar ali automaticamente o terceiro ano de contrato. Então, eles acabam procurando soluções para deixar o Bruno Henrique feliz, satisfeito para permanecer na Gávea. E o Palmeiras fica, fiz a melhor proposta possível e, de fato, é uma proposta muito boa, mas estamos aguardando, né? Não tem absolutamente nada decidido até esse momento. Está tudo na mão do Bruno Henrique. Mas eu acho que passa por isso, dar uma resposta principalmente para o Abel, para ele ter a confiança de que ele vai ter um elenco competitivo, não só em 2024, mas já começar a montar um elenco para que o Palmeiras chegue forte para 2025 também. Então, acho que é por isso que a gente está vendo vários nomes aí pipocando. O nome do Aníbal Moreno, por exemplo, que é um nome que ainda não foi anunciado oficialmente, né? Volante do Racing, mas foi uma tentativa frustrada no meio do ano e o Palmeiras conseguiu reduzir o valor e é um jogador que é certo que vem, né? Falta exame, falta alguns detalhes, mas o Palmeiras já está muito confiante que é um reforço check. E aparece aí outros nomes, então a gente vai ver um movimento um pouco mais forte do Palmeiras, mas eu acho que a primeira, além da torcida, óbvio, acho que o primeiro nome que o Palmeiras precisa dar uma resposta chama-se Abel Ferreira, para ele ficar confortável de novo, porque não tá bom, não chega a tá bom o clima lá não, tá começando a ficar um pouco tenso. E tem outro treinador importante nessa história, né? Sim. Que já falou que quer ele. Pois é. Entendeu? Por isso essa movimentação toda, como é que a gente pode fazer? E são coisas que a gente ainda está começando a entender, né? Qual é o peso do Tite na renovação desses contratos. Porque a diretoria do Flamengo, acho que nem para o Jorge Jesus entregou a chave das negociações. A diretoria do Flamengo faz muita questão de dizer que, né, treinador pode indicar, né, mas e eventualmente vai atender a uma indicação, sei lá, a gente pode pegar o caso mais recente, o Alan, que o São Paulo indicou e não usou, né? Mas enfim, indicou e a diretoria foi lá e contratou, mas não é assim, o São Paulo vai chegar com a lista de reforços dele e a diretoria vai atrás desses caras, né? Tem reforço que chega sem ter sido pedido pelo treinador, tem, né? A diretoria do Flamengo faz muita questão de ser... E a decisão da diretoria do Flamengo, Marcelo, não é uma decisão fácil, porque uma vez que você aceita renovar esse contrato do Bruno Henrique por um tempo maior, você, talvez pelo peso que o jogador você não está se comprometendo a dar ao Bruno Henrique uma vaga no time titular? E a disputa ali no Flamengo é uma disputa muito pesada, né? Então, assim, eu acho que isso aí magoou um pouco os empresários do Bruno Henrique, no sentido de que o Flamengo não renovou o contrato no momento anterior a esse período aí que ele poderia já assinar um pré-contrato com outro clube, entendeu? Então, eu tenho uma rusga sentimental aí. A única coisa que me parece clara é o seguinte, é que o Bruno Henrique não quer sair do Flamengo. Não quer sair do Flamengo. O Bruno Henrique pode até ir pro Palmeiras. Mas ele não quer, mas... né? Mas pode se sentir obrigado a... É isso que você falou sobre o Tite. Eu conversei mais na semana passada com
um técnico da Série A, de um time interessado no Bruno Henrique, e falou, agora chegou o Tite lá e muda tudo, zera todas as conversas, porque se o Tite falar, eu quero, e falar pro Flamengo, eu quero, e convencer o jogador a ficar, aí vai ser muito difícil alguém... Mais ou menos. O empresário está disposto a jogar duro, claro, porque tem a proposta do Palmeiras. Claro, Mas começou o papel do Flamengo na negociação. Claro, porque uma coisa... Não, pode botar um Flamengo muito mais ativo. Da mesma forma que o Tite pode virar para a diretoria e falar, não tem problema, pode... Não precisa deixar o Bruno... Se quiser vender, se quiser abrir mão do jogador, não tem problema. Eu me viro com os outros ou com quem chegar. O Bruno Henrique... O Tite poderia também facilitar a saída, entendeu? O Bruno Henrique... Zerou a conversa nesse sentido, ou dele ficar ou dele sair. O Bruno Henrique, quando saiu do Santos para o Flamengo, o Sampaoli tinha acabado de chegar no Santos, o Sampaoli quase que condicionou o trabalho à manutenção do Bruno Henrique. O Flamengo já tinha... O Santos já tinha perdido o Gabriel Barbosa para o Flamengo, mas o Bruno Henrique quis ir para o Flamengo. Nesse momento, eu acho que o Bruno Henrique tem a preferência do Bruno Henrique em ficar no Flamengo. Mas o empresário não está confortável com essa postura do Flamengo, com essa dificuldade do Flamengo em atender a... E também vai... Imagina se dá tudo errado nesses 12 jogos que faltam e o Flamengo não se classifica para a Copa Libertadores. Difícil, né? Mas tudo bem. Difícil, possível. mas você imaginaria o Flamengo em sétimo? Não imagino. Eu não imagino. Vai manter o Bruno Henrique, renovar, pagar um alto salário, sem ter a grande receita, sem ter o grande objetivo esportivo do ano? O Flamengo tem decisões complexas para tomar e todas elas passam por jogar ou não a próxima Libertadores. Né? O ano que vem é ano eleitoral. O Flamengo tem vários jogadores com mais de 30 anos ou chegando aos 30 anos. Eu acho que essa é a principal questão. De contratos, né? Contratos caros. E aí tem decisões para tomar. Vamos perder esse jogador para os nossos rivais, como é o que está acontecendo agora com o Bruno Henrique? Vamos deixar o contrato acabar para o cara sair de graça? Jogadores com muita identificação com o clube, com carinho da torcida. Mas por outro lado, você renovar por 3 anos, jogador que vai ter já... Você se mantém abraçado a um passado que... Exatamente. Talvez não faça mais sentido. Você repete erros que você cometeu. É complicada a equação. O quebra-cabeça é complicado. E parece que isso vai acontecer com todos, porque está muito difícil imaginar alguém hoje chegando para tomar do Flamengo algum desses jogadores que são importantes para o clube, né? Então, o que está acontecendo agora com o Bruno Henrique, porque o contrato venceu... tá para acontecer com o Everton Ribeiro. Isso. Né? O que o Flamengo quer do Everton Ribeiro? Ficar com ele, né? Pagando um contrato longo e caro, porque vai ser caro, não tem jeito, para que o Everton Ribeiro eventualmente vá caindo de produção, porque a idade vai aumentando. Né? Ou o Flamengo quer tentar recuperar algo do que foi investido ou abrir espaço na sua folha salarial para trazer mais gente. Ou o Flamengo considera que não, pelos serviços prestados, vale a pena deixar o Everton Ribeiro encerrar a carreira lá, sem que haja uma compensação financeira depois. E aí, depois do Everton Ribeiro vai vir o Arrascaeta, e depois do Arrascaeta vai vir o Gabigol. Isso. Né? É bem provável que o Flamengo passe por esse dilema com todos esses jogadores. É normal, né? Início, meio e fim de um ciclo, né? Isso. Os ciclos precisam ter... Mas é que os ciclos às vezes são interrompidos por um clube estrangeiro que vem e leva. Sim. Isso meio que resolve o problema. Tá bom. Então, mas pela idade desses jogadores, esse não vai não vai pelo patamar financeiro, pelo preço, não tende a acontecer. Né? O Palmeiras tem algo semelhante, né, Joana? Também, daqui a pouco, o Palmeiras vai estar administrando aí, né? Fins de contrato de jogadores que são importantes, que não têm essa atração tão grande do mercado internacional, tipo assim, para chegar e fazer uma proposta. O Flamengo quem teve foi e voltou, né? Gerson foi e voltou. O Dudu saiu do Palmeiras por empréstimo, até envolvido por questões pessoais. Isso, voltou. E já voltou também. O Dudu foi uma renovação que deu trabalho, lembra? Porque ele também queria uma renovação com um contrato mais longo, o Palmeiras não queria. E no final das contas eles chegaram no acordo e o Dudu conseguiu fazer uma renovação mais longa, né, do que a princípio o Palmeiras se mostrava disposto a fazer. Esse ano, por exemplo, o próprio o Gustavo Gomes, em algumas oportunidades apareceu o nome dele com sondagem, principalmente do futebol da Arábia Saudita, e o Palmeiras também teve uma conversa com ele e segurou, né,
aumentando o salário, enfim, prometendo bônus, prometendo premiações. Então, direto, quando você tem um elenco campeão, né, como o Palmeiras tem nos últimos anos, os líderes, né, quando recebem alguma proposta, o Abel já colocou, não posso perder esses jogadores, e o Palmeiras se movimenta de uma forma bem efetiva para não perder esses jogadores. O Dudu foi um caso específico que deu um pouquinho mais de trabalho, mas no final foi revertido esse problema aí na hora da renovação, porque era um jogador muito importante para o Abel. Então o Abel é ouvido nessas horas, obviamente, e ele deixa claro, não podemos perder os jogadores titulares, e a diretoria do Palmeiras fala que vai, na medida do possível, manter esses jogadores titulares à disposição do Abel, né? Então existe também essa boa vontade em relação aos jogadores que são importantes desse elenco atual, de não estarem satisfeitos e conseguir vetar e sanar aí quando tá vindo uma sondagem, tá vindo uma proposta, do Palmeiras falar, não, eu quero esse jogador, ele vai ficar. Então, o Gustavo Gomes já aconteceu isso 2 vezes, né, de você antecipar até uma renovação e fazer costurar outro tipo de acordo, quando esses jogadores importantes, né, os líderes do elenco, acabam sendo alvos aí de propostas, sondagens, enfim, de outros times, e muitas vezes fora do Brasil. O Palmeiras prometeu uma postura diferente, a gente já está vendo uma postura diferente, né? A gente tem que ver aí o quanto que vai ser concretizado disso tudo, né, Barreto? Porque às vezes se fala tanto em nome, né? E o que o torcedor quer ver, e principalmente o Abel, é quem desses jogadores, né, esses nomes todos estão sendo falados, quem de fato vai vir, né? Os jogadores que vão renovar seu contrato. Eu acho que é isso que o Abel precisa, dessa segurança, né, para poder planejar um 2024 um pouquinho mais tranquilo, porque 2023 não é que foi um ano ruim para o Palmeiras. O Palmeiras começou vencendo, mas certamente a expectativa era mais alta em relação aos últimos anos. Perdeu jogadores importantes. O Dudu machucou nessa reta final, a reposição acabou não acontecendo, principalmente na posição do Danilo, e a própria Leila, naquela entrevista, né, grandona que ela deu, ela fala, olha, o meu ano 2022, eu contratei jogadores, aí ela fez aquela lista de jogadores que acabaram não sendo aproveitados, trouxe 10 jogadores e a maior parte deles acabou não rolando. Eu pensei no 2023 diferente, então priorizei ali contratações pontuais, não quis gastar dinheiro por gastar, trazer um nome que não vai de fato fazer a diferença, e agora é o contrário, porque os nomes que a gente está vendo, principalmente do Bruno Henrique, são jogadores que estão vindo, né, se de fato o Bruno Henrique aceitar a proposta do Palmeiras, jogadores que não estão vindo para compor elenco, está vindo para ser titular. Então a gente está vendo essa mudança de postura. Agora a gente está aguardando para ver, né, quantos desses nomes de fato vão chegar. Por enquanto só do Aníbal parece já um jogador bem encaminhado. O do Bruno Henrique eu tenho essa mesma sensação de que ele está ali muito fincado no Flamengo. Se o Flamengo fizer esse esforço que me parece que está sendo feito para atender as expectativas do Bruno Henrique, talvez financeiramente não vai chegar ao que o Palmeiras ofereceu, né? Não vai chegar. O Palmeiras está disposto a pagar um valor de luvas, que seria o equivalente a uma negociação que o Flamengo não está disposto a pagar, mas o tempo de contrato eu acho que ele vai conseguir dobrar. E aí fica muito difícil do Palmeiras tirar o Bruno Henrique. Mas aguardemos, né? Futebol é aquele negócio, né? Futebol podemos ser surpreendidos. Oi, Luiz, boa tarde pra você, pra todo mundo que tá on. O elenco do Flamengo tá treinando nesse momento aqui no Centro de Treinamento Ninho do Urubu pra esse jogo contra o Cruzeiro amanhã no Mineirão. O grupo vai ficar aqui até 5 da tarde, mais ou menos, e aí eles partem pro aeroporto pra embarcar pra Belo Horizonte. Em 9 dias de trabalho, essa é a primeira vez que o Tite tem o elenco completo do Flamengo. Isso porque Gerson e Arrascaeta, que estavam com as seleções brasileira e uruguaia respectivamente, voltaram, como você já mostrou aqui no Taon, e estão treinando normalmente aqui. Então a apuração feita por mim, também por Fred Gomes, dá conta que os dois estão treinando normalmente e que viajam sim para Belo Horizonte, estarão relacionados para essa partida. E ao que tudo indica, o Gerson será titular e o Arrascaeta permanece no banco de reservas, assim como foi no jogo passado contra o Corinthians, ainda sob o comando de Mário Jorge. A única diferença do time que enfrentou o Corinthians para o time que vai enfrentar o Cruzeiro deve ser na zaga, isso porque o Léo Pereira está suspenso pelo 3º cartão amarelo e o Tite deve escolher o Davi Luiz para essa zaga. Então o provável Flamengo tem Rossi no gol, Wesley, Fabrício Bruno, Davi Luiz, na lateral esquerda o Ayrton Lucas, o meio de campo com Thiago Maia, Eric Pulgar e Gerson, e lá na frente Everton Ribeiro, Bruno Henrique e o Pedro. Sem dúvida se o Gabigol joga, porque o Pedro treinou a semana inteira, Luiz. É isso, Duda, obrigado pelas informações. Boa